tá bom, não. Já estamos ao vivo lá no YouTube. Bom. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu gostaria de fazer um esclarecimento preliminar em relação à aula de hoje. É porque eu tenho entendido que os pontos do programa, eu estou olhando para lá porque o programa está pendurado aqui ao meu lado, e eles são muito extensos para uma aula só. Então, a aula de hoje deveria ser, em parte, ter sido na aula anterior, mas era impossível, né, em função do tempo. Eu desapareci aqui da tela, ficou todo branco. Agora sim. Vocês estão ouvindo, vendo com perfeição? Sim, professor. Conseguimos vê-lo e ouvir. Bom. Então, é porque uma estabilidade aqui. Bom, então, retomando, eu estava dizendo que a aula de hoje, pelo programa do curso, ela deveria ter sido ministrada na semana que passou, mas não é possível a gente trabalhar todos os pontos, cada item, em uma só aula. Fica muito exaustivo e, no meu modo de entender, é humanamente impossível a gente trabalhar tudo numa só aula. Então, sobrou, vamos dizer assim, da semana passada, os chamados sistemas processuais. E eu não dou aula, nunca ministrei aula lendo, e nem vou fazê-lo hoje, mas vou ter em mãos um livro por uma razão muito simples, porque eu mesmo que escrevi. Então, eu estou falando, derivando de uma construção minha. Por quê? Porque nesse livro aqui, nós cuidamos de duas coisas que são, na verdade, esse livro é a condensação da aula de hoje. Nós estamos falando de prova, vamos falar, né, de prova, e de um dos sistemas penais, que é o sistema acusatório, né? Já em consonância com a Lei 13.964 de 2019, que vocês aprenderam, disseram a vocês, que é o chamado pacote anticrime. Então, eu gostaria muito de dispor de exemplares suficientes para encaminhar para vocês, mas, infelizmente, eu não disponho da quantidade necessária de exemplares, né, mas esse livro está disponível aí em todos os lugares possíveis. Bom, eu falei de sistemas processuais. Eu acho que, antes de mais nada, nós devemos entender o que poderíamos resumir, conceituar como sendo o que é um sistema. O que é um sistema? São muitos os autores que nós destacamos aqui. No entanto, eu posso dizer a vocês que sistema, no caso processual penal, é um conjunto de princípios e regras constitucionais de acordo com o momento político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação do direito penal a cada caso concreto. Eu também posso dizer assim, o sistema processual penal pode ser definido, por consequência, como a reunião, e aqui está mais simples,
de elementos de natureza processual penal, sem haver, entretanto, um conjunto harmônico que reúna as características essenciais de cada sistema. Bom, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que, quando eu fizer referências a sistemas, eu estou fazendo referência a dois sistemas, três sistemas, melhor dizendo: o inquisitório, o acusatório e alguns dizem que não existe, mas parte da doutrina diz que existe, que é o sistema misto, havendo até quem diga que todos os sistemas hoje eles são mistos, né? Há quem diga que faça essa afirmação, que nós não temos, porque nós estamos falando aqui de séculos, né? Nós vamos ver daqui a pouco, nós não estamos falando de uma alteração legislativa de 2019, nós estamos falando aqui na fase anterior à Revolução Francesa, e eu vou, então, passar para o chamado sistema inquisitório. Sistema inquisitório. Tem uma coisa interessante sobre o sistema inquisitório, dita pelo professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho, lá do Paraná. Olha que coisa espantosa, que talvez seja o sistema inquisitório o maior e mais longevo engenho jurídico conhecido. Por quê? Porque o sistema inquisitório ele vai nascer no quarto concílio de Latrão, da Igreja Católica. E o que vocês têm a ver com isso? O que você, minha amiga, meu amigo, tem a ver com isso? É porque nós vamos, a partir do estudo dos sistemas, e nós estamos falando do inquisitório, nós teremos noções gerais sobre a produção de prova, sobre a imparcialidade do juiz, o papel do juiz, o processo penal chamado processo penal de partes. Tudo isso será examinado. E este será o direito que você irá encontrar na Rua Augusta, por exemplo, no Largo São Francisco, onde vocês haverão de encontrar. Então, nada do que eu estou dizendo aqui, até porque eu não suporto, nunca suportei estudar nada que me conduzisse a uma conclusão prática, racional. Eu, pelo menos, sou assim, nem todos o são, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, esse sistema ele vai centralizar na pessoa, na figura do juiz, aquilo que eu chamei de superlativas funções. Esse sistema ele fazia e faz uma confusão entre o julgador, o acusador e, ou seja, a função de acusar e de julgar vai recair sobre a mesma pessoa, a pessoa do juiz. Então, eu que tanto disse em aulas passadas que quem acusa não julga, aqui é diferente. Aqui é diferente. Mas eu antes de prosseguir, quando eu coloco essa matéria, eu nunca deixo de dizer, de fazer uma avaliação, digamos assim, de natureza política, não de política partidária, uma avaliação política, né? Tem um professor baiano que eu prezo muito,
meu amigo pessoal, é do Ministério Público do Estado da Bahia, o professor Rômulo Andrade Moreira, tem uma vasta obra sobre processo penal, é uma pessoa que eu recomendo que leiam, que, na medida do possível, que conheçam o trabalho do professor Rômulo Andrade Moreira, que ele diz o seguinte, que os sistemas processuais, e eu acho que ele tem razão, eles refletem no que eu vou minimizar aqui, talvez, chamando de o momento histórico, político de cada nação. Então, se você tem um Estado democrático, a tendência é que o sistema seja acusatório. Embora, até 2018, nós tínhamos a segurança de que vivíamos num Estado de direito, num Estado democrático. Hoje, infelizmente, nós estamos flertando com o autoritarismo, com falas escancaradas de quebra, de rompimento do Estado de Direito. Então, é por isso que eu estou fazendo esse marco temporário até 2018. Mas o que eu queria dizer? Que a contradição brasileira, cuja Constituição ela não diz expressamente, e eu gostaria muito de chamar a atenção disso aqui para vocês, porque esse Código de Processo Penal ele é de 1941. E eu já cansei de dizer, já falei milhares de vezes, centenas de vezes, que esse código é o Código de Rocco, que era o ministro da Justiça de Mussolini, que Francisco Campos, de certo modo, copiou e Getúlio, no Estado Novo, sancionou. Tanto é que ele é de 1941. Vocês, quem já assistiu a aula minha aqui deve estar careca de saber isso, né, de tanto que eu repito. Mas quando nós chegamos, e ele tem os marcos, os traços do Código de Processo, até recentemente, ele era de características inquisitivas. Aí chega a Constituição de 88, que não diz que o nosso sistema processual penal é o sistema acusatório, mas deixa entender. E deixa entender como. Quando ele diferencia, e o próprio, só me engano, artigo 26 do Código de Processo Penal também já o fazia, quando você faz essa operação essa separação entre a figura do juiz, do acusador e a defesa. Quando eu digo defesa, eu sempre lembro que a defesa ela compreende a autodefesa do próprio acusado e a defesa técnica exercida pelo defensor gabaritado para tanto. Então, nós estamos falando aqui de um instituto que data do ano de 1215, né? E essa estrutura inquisitória, eu estou falando no mundo ocidental, né? Eu estou falando de uma época em que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, né? Nós ainda não existíamos enquanto colonizadores, né? Então, essa sistemática ela só vai começar a sofrer algum abalo com a Revolução Francesa, já no século XVIII. Esse sistema inquisitivo ele exprime a questão, o pensamento, né, daquelas teses próprias da religião, né, no caso a católica, até porque o nascimento desse sistema, os historiadores apontam como sendo o Concílio de Latrão, né, salvo engano, presidido pelo Papa Urbano VI. Então, foi aqui, eu vou ler aqui o professor Jacinto Nelson Miranda Coutinho.
olha o que diz ele, né? Trata-se, sem dúvida, do maior engenho jurídico que o mundo conheceu. E conhece, ou seja, ele veio para o presente, né? Sem embargo, da sua fonte, a Igreja é diabólico na sua estrutura, persistindo por mais de 700 anos. Não seria assim em vão, vejo com uma finalidade específica e porque serve, e continuará servindo. Se não acordarmos, ele vai manter-se rígido. Ou seja, se nós não tivermos a capacidade de avançar, ele vai manter-se, né, Helena? Lá do Concílio de Latrão, lá no século XII, XIII, até os dias atuais. Até os dias atuais. E por que eu insisto tanto na leitura do meu livro? Não é fazendo propaganda. Eu não sei se eu já disse a vocês, mas é porque, neste caso, eu estou expiando os meus pecados. E qual é o pecado que eu e tantos mais valorosos advogados cometeram, no meu modo de pensar, de 88 para cá? Foi, talvez, digamos assim, uma negligência da nossa parte. Eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo, tá? É uma autocrítica. Eu não estou criticando os outros, eu estou falando de mim. Então, eu acho que nas minhas defesas, nos meus habeas corpus, nas minhas apelações, recurso sem sentido estrito, recurso extraordinário, especial, eu não tivesse explorado, suscitado com mais vigor essa questão da diferenciação dos sistemas. Por que isso? Porque isso vai repercutir em uma série de questões que eu estou anunciando para vocês a conta-gotas, para não atropelar, né? Então, por exemplo, eu já falei aqui de um ponto que é característico do sistema inquisitivo, é a inexistência da separação, concentrando, como eu disse, superlativas funções na figura do juiz, no caso, a possibilidade de acusar e, ao mesmo tempo, de julgar. Então, a Revolução Francesa vai terminar balançando esses sistemas. Há quem diga que o sistema acusatório já tinha existido em fase anterior ao Concílio de Latrão, ainda lá em Roma, mas eu não vejo cabimento nós examinarmos oportunidade de falarmos disso aqui em tão pouco espaço e tempo. Então, fica esse tema também combinado para aquele dia que nós formos lá no barzinho da Vila Madalena, tomarmos um chopp e lá a gente vai conversar. Vocês estão anotando os pontos aí, né? O dia que nós nos encontrarmos lá na Vila Madalena. Eu não sei nem se a Vila Madalena ainda está na moda aí em São Paulo, mas fica algumas coisas que eu não falo aqui, não tenho condições de explicar aqui, fica lá para a mesa do bar. Tá certo assim? Então, outra questão então, aí eu quando vou fazer o mestrado, eu resolvi fazer a penitência, carregar a minha cruz. Então, eu fui aprofundar o estudo desses sistemas penais. Eu já era professor, advogado, né? E por que eu fico falando assim, com tanta ênfase, que no Brasil o sistema é o acusatório desde 88 e que nós, no meu caso específico, não exploramos isso, né? É porque existem países que isso está dito no texto constitucional.
eu cito pelo menos dois: o México e Portugal. Logo após a Revolução dos Cravos, 74, com a nova Constituição em 78, Portugal coloca na sua Constituição, confiram se não é o artigo 8º, que o sistema penal português ele é regido pelo sistema acusatório. Bom, nós temos uma memória inquisitiva terrível. Nós temos uma memória inquisitiva terrível. Por exemplo, a possibilidade do juiz requisitar a instauração de inquérito policial. A possibilidade que é, na verdade, um tapa na cara da Constituição de 1988, o parágrafo único do artigo 156 do Código de Processo Penal. Eu pedi a Francisca para dizer a todos para ter em mãos o Código de Processo. Não falei? Ela transmitiu o recado. Você poderia ler para mim aí, Roberto? Algum de vocês podem ler esse artigo para mim, porque eu acho de uma relevância tamanha que merecia então eu vou ler. Eu vou atrás aqui. Desculpa, professor, qual que é o artigo? Por favor. 156. 156 do CPP, só um instante. Leia aí, por gentileza. Sim, artigo 156. Quer ler? Me perdoa, alguém está falando? É o Código de Processo. Daí... Sim. Pode Sim, ler. a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha aí, peraí. Olha aí. Para que um traço mais marcante do sistema inquisitivo? E esse texto aí, Helena, ele é de 2008. Ou seja, 20 anos depois da Constituição. Se você olhar, essa alteração legislativa é de 2008. Agora vá para os absurdos. Inciso 1º, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade... Para? Não, lê de novo, porque é de uma gravidade tamanha que eu quero que vocês ouçam direito. Sim. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Gente, o legislador está autorizando ao juiz exercer o papel de acusador. Mas espera aí, professor, que confusão é essa? É sistema inquisitório, concílio não sei de quê, Igreja Católica, Constituição de Portugal, do México. O senhor quer me levar para onde, afinal de contas? O que o senhor quer? Eu quero dizer a vocês que são 3 os sistemas. O inquisitivo, que traz essas características absolutamente inaceitáveis para um país democrático. Por isso é que eu fico sempre... Eu nunca deixo de falar... Eu achei essa frase do professor Jacinto Coutinho uma coisa assim fantástica. O maior engenho jurídico já conhecido. Qual é o engenho jurídico? A engenharia foi feita pela Igreja Católica, no Concílio de Latrão, lá atrás.
1215 também é o ano que o Habeas Corpus Act é criado na Inglaterra. Quando eu falar de habeas corpus, eu vou contar a história para vocês. A história de Ricardo Coração do Leão e João Sem Terra. Eu vou contar a história do surgimento do habeas corpus. E até porque se chama habeas corpus. Mas isso vai ser na aula de número... É a última aula. Última aula. Então, eu falarei disso, né? É o seguinte, eu quero dizer a vocês que nós vamos ter que desdobrar. Eu não sei se vocês têm aí uma previsão da quantidade, do quantitativo de aulas pré-agendadas aí por Francisca, mas se, por exemplo, se for 5, nós vamos botar para 10, porque não dá para poder fazer esse programa em tão pouco tempo, porque nem eu vou conseguir passar para vocês, nem vocês vão conseguir absorver, entendeu? Eu estava conversando hoje com o meu colega Luísio, que vai ser professor de vocês, e é com muito orgulho, porque é um professor que fui eu que preparei, do primeiro dia de aula ao último. Então, ele tem que ser um gigante aqui, sob pena de me fazer vergonha. Mas eu acho que não vai, não. Viu? Ele vai ser professor de vocês. Professor Aloysio Freire Santos. Ele vai ministrar aulas de uma cidade do interior baiano chamada Ribeira do Pombal, quase lá na divisa com Sergipe. Então, minhas amigas, meus amigos. Então, essa conversa fiada toda é para quê? É para dizer que no sistema acusatório, aí nós já estamos mudando, né? No sistema acusatório, nós passaremos a ter um processo penal que modernamente passou-se a chamar de processo penal de partes. Ou seja, nós vamos abandonar aquela mistura, né? Aquela alquimia que nós tínhamos lá no sistema inquisitório, em que havia confusão entre quem acusa e julga, que, na verdade, isso significa dizer um atentado a qualquer possibilidade de imparcialidade, neutralidade que se exige do julgador. Que é outra coisa que, do ponto de vista prático, é que você também vai encontrar. É por isso que a gente está estudando isso, porque isso aqui, minha gente, é uma espécie de uma árvore-mãe, em que as coisas vão se adentrando na vida real de cada um de vocês sobre diversas facetas. Olha uma aqui, a separação. Quem julga não acusa. Agora, nem por isso, nós abandonamos a ideia não, a disposição de lei, como essa que você acabou que a Helena leu para a gente aí, porque isso é de uma gravidade, são duas Helenas, né? Uma com H, outra sem H. Então, eu vou falar agora para a Helena sem H. Então, Helena sem H, isso é de uma gravidade fantástica, esse artigo 156. Ele é de uma rematada inconstitucionalidade. E nós nos conformamos. É aí que eu digo, nós nos conformamos. Eu fui conselheiro federal da OAB durante 6 anos. Eu nunca fiz uma representação à Comissão de Estudos Constitucionais. Sabe por quê? Eu sei por quê. Porque nós naturalizamos, tornamos natural a mentalidade inquisitiva. Você está entendendo? Eu, inúmeros colegas, professores, juízes e promotores nem se fala, delegado também não se fala. Então, nós absorvemos essa mentalidade inquisitiva. Quando a gente vê lá no artigo 209 do Código de Processo Penal a previsão do juiz tomar a iniciativa de ouvir uma testemunha,
é uma hipótese em que ele vai à procura de prova. A boa notícia é que aqui na América do Sul, e nisso aí Rômulo é muito feliz quando ele faz esse comparativo do Estado de Direito com o sistema em vigor. Quando os ventos da democracia sopraram aqui pelo Cone Sul, o Chile adotou um sistema de processo penal fantástico, acusatório. A Colômbia tem um detalhezinho que daqui a pouco eu digo. O Peru, nesse ponto, é mais avançado que a gente. O Chile também é. A Argentina, o Uruguai. E nós estamos aqui amarrados a essa mentalidade acusatória. Mas, professor, o que isso tem que a ver com a prova? O que eu tenho a ver com isso? Tem. Agora eu vou dar o checkmate. Sabe qual é, para alguns juristas, o grande diferenciador de um sistema para outro? É a gestão da prova. Ninguém vai me perguntar o que é isso? A gestão da prova. Ou seja, quem pode ter a iniciativa de produzir a prova? E preste atenção, porque o passo seguinte da nossa conversa vai ser a teoria geral da prova. Essa aula era para ter sido antes, mas não dava. Então, hoje, a gente termina a passada e começamos a outra. Então, o juiz, ele não pode ter a iniciativa de fazer a prova. Por quê? Porque ele se compromete psiquicamente, psicologicamente, com aquilo que foi produzido por ele mesmo. Veja você, Helena com H. Quando o artigo 156 diz que o juiz de ofício, ou seja, esponte sua, por iniciativa própria, pode fazer isso, aquilo outro, etc., etc., no sentido de produzir prova, ele está se comprometendo. Agora, no Brasil, é complicado. Em 2019, eu acompanho a política brasileira desde 1978. Eu não sou tão velho assim, é porque eu fui precoce. 13 anos eu já estava imiscuído, acreditem, na campanha da anistia. 13 anos de idade. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que eu suprimi minha adolescência. Eu pulei da infância para a vida adulta. Né? Nunca tive a menor dúvida que queria ser advogado e que queria ser professor de direito. Isso aí, não tive nenhuma discussão, nenhuma contradição dentro de mim em relação a isso. Eu sou muito feliz por isso, porque eu realizei meus sonhos, né, de ser professor e de ser advogado, sobretudo também até na faculdade de Direito, sem nenhuma dúvida de que iria me dedicar ao direito penal e ao processo penal. Embora essa mania de estudar processo é uma mania brasileira, porque nos demais países o que se estuda mesmo é o direito substantivo, é o direito penal. Eu não sei se ainda é, mas o Brasil era o único país no mundo cuja Corte Constitucional tinha mais julgados em matéria de processo, de modo geral, do que de direito substantivo. Civil, trabalho, tributário, o que for. Bom, então, minha gente,
esse diferencial dos dois sistemas ele decorre de quem tem a capacidade. O tema gestão de prova ele está umbilicalmente ligado à ideia de que, já que quem acusa não julga, também o julgador não pode se miscuir na produção da prova. Mas, professor, por essa, e o juiz não vai fazer nada, não? Não, não vai, não. Não vai, não. Ele vai ser um juiz passivo mesmo. A acusação vai trazer a sua prova e daqui a pouco nós vamos detalhar melhor essa questão da prova. E a defesa vai fazer também a sua proposição de prova e o juiz vai julgar. É claro que a ele, o juiz, será o dirigente do processo, vai velar pela legalidade, licitude das provas. Agora, ele sair à procura de prova, tendo esse poder, Helena, que você viu aí, eu só citei 2 artigos aqui, mas é um terror. Essa mentalidade inquisitória você encontra a todo instante no Código de Processo Penal. Eu vou voltar a isso, mas eu queria falar do tal sistema misto. A Revolução Francesa, dos grandes acontecimentos da história moderna, lá com aqueles ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, mexeu com as estruturas do mundo ocidental, né? É depois dela que vai vir o Código Civil, aquela série de coisas que você já conhece. Então, o sistema francês, no Código Processual Penal deles, eles fizeram um arranjo, né? Eu estou sendo aqui, digamos assim, bastante rápido, viu, na explicação disso, porque senão a gente não transborda para aquele link em que tudo que eu venho dizendo aqui torna-se algo útil, palatável, racional para vocês, certo? Então, mas eu preciso fazer essa discussão histórica, né? Então, eu acho que a grande, se é que ele tem algum mérito, esse livro que eu escrevi o ano passado, o grande mérito dele é porque eu condenso essa matéria num ponto só. Porque vocês vão encontrar isso aí. Eu quero até dar uma ideia para vocês da aula de hoje. Quem puder ter acesso aí a um livro, A Busca da Verdade no Processo Penal, do professor Salah, S-A-L-A-H, Khaled Júnior, Khaled com K, daí de São Paulo. Tem um prefácio do professor Geraldo Prado, a apresentação de Auri Lopes Júnior, né, nosso querido amigo, e Alexandre Moraes da Rosa, lá de Santa Catarina. Quem puder ter acesso aí, que tenha. Agora, isso aqui não é coisa que você vai... o Auri aborda isso com tranquilidade. Não será uma coisa assim que você vai ter que despender para poder achar, não. Você vai encontrar isso aí com facilidade. Então, o sistema misto, o que ele fez? Ele, naquela fase do que poderíamos dizer aqui da investigação preliminar, ele era inquisitório, ou seja, fechado a qualquer tipo de titularidade de direito por parte do investigado,
né? Investigação secreta, inquérito, trazendo para a modernidade, né? O inquérito policial secreto, os métodos de produção de prova levado de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas você passava por uma modulação a partir do momento em que você, digamos assim, judicializava a matéria, que você criava a pirâmide, você angularizava a relação processual, né? Aquela famosa pirâmide, né? Estado juiz, autor, réu, né? No caso aqui, o autor, o Ministério Público, na maioria das vezes. Então, esse é o sistema misto que, me perdoem, mas um grande autor brasileiro diz que, na verdade, todos os sistemas hoje são mistos, né? Mas se isso cair na sua frente aí, embora eu ache bastante razoável essa afirmação, né? Não me contraponho a ela, mas eu não posso dizer a você, não. O nosso sistema, ele é o sistema acusatório, pelo menos. Mas, professor, está onde lá na Constituição? Veja bem, artigo 129. O que diz o 129? É o capítulo do Ministério Público. Nem precisa ler. É o capítulo do Ministério Público. Compete lá ao Ministério Público promover a ação penal pública. Pronto, separou. Separou. Se cabe ao Ministério Público promover a ação penal, o Poder Judiciário vai caber julgar. Então, é aquela mistura, aquela confusão que eu chamei de superlativas funções aqui no livro, do juiz, ela desaparece. Agora, acabou a conversa? Morreu? Não. Vamos a 2019. Raras vezes eu vi assim, um momento de grandeza do Congresso Nacional, de grandeza política do Congresso Nacional, do que na elaboração, a forma como o Congresso... Eu estou falando aqui indistintamente. Eu estou fazendo referência a todos os deputados federais e senadores, sem exceção. Até os que ficaram contra. Por que eu estou fazendo esse elogio ao Congresso? Porque o pacote anticrime, quando veio, como veio lá do... Esse rapaz aí que é candidato aí, a presidente da República aí, um moço lá perto do Rio Grande do Sul, ali, por ali, ele mandou tinha uma tarde umas 10 medidas que até prova ilícita eles admitiam. Aqui eu estou para contar um caso, não tem como não contar. Eu estava na Faculdade de Direito ministrando aula e recebo do diretor uma ordem para liberar os alunos no segundo horário. No primeiro horário começa às 7 da manhã, que no segundo eu liberasse os alunos para que eles fossem para o auditório, porque ali estaria tendo um abaixo-assinado em prol das 10 medidas de combate à corrupção. E esse rapaz aí, agora que é candidato a deputado federal, que deixou o Ministério Público, junto com o outro lá, que falava ao telefone, combinava as sentenças, combinava tudo. Vocês sabem, né? Esse rapaz lá do Paraná, ele estaria lá, e sendo tratado como uma verdadeira estrela. Eu disse: senhor diretor, eu não vou cumprir a sua ordem, porque se eu cumprir com a sua ordem, eu estarei estimulando os meus alunos a renegarem tudo que eu ensino na sala de aula. Porque uma das coisas que eu mais combato e mais explico, e mais que tem estatura constitucional. Estatura constitucional é a proibição da utilização de prova ilícita. Eu só estou falando de um ponto. E o que o Congresso fez?
houve uma negociação, sobretudo na comissão de especial. Se não saiu a lei dos nossos sonhos, também não foi algo de ruim. E, para mim, a maior conquista que nós tivemos foi o artigo 3º do Código de Processo Penal, que disse, agora, com toda a ressonância, que o nosso sistema seria, sim, um sistema acusatório. Olha a nossa aula começando a ganhar concretude. Está vendo? E aí, o que foi que fez o juiz, para o Congresso? Para potencializar a imparcialidade do juiz, ele traz o juiz de garantias. Ele traz o juiz, criou o juiz de garantias. De forma assim, muito breve. Qual é a grande virtude? Isso, coisa. Olha, o que eu fico assim espantado, minha gente, o momento brasileiro é uma coisa assim tão horrorosa. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse algum dia ficar abatido, deprimido por questões políticas, por questões públicas nacionais. Mas eu fiquei. Eu tenho ficado. Tem hora que, quando eu vejo essas pautas morais aí, quando eu vejo essa pregação de golpe, isso atinge a minha alma, porque eu lutei contra a ditadura. Quando ela já dava sinais de queda, mas lutei. Eu vi a Constituição, eu vi a convocação da Constituinte de 88. Então, de lá para cá, foi só avanço. Eu ingressei na Faculdade de Direito em 84, no ano que a parte geral do Código Penal tinha sido modificada, ainda na ditadura. Uma reforma capitaneada pelo ministro Ibainha Biaco, de Minas, pai do deputado Paulo Biaco, que era um advogado criminal mineiro, era ministro da Justiça do general Figueiredo. Então, eu já entrei trabalhando com uma legislação mais moderna, a parte geral do Código, né? Estou falando aqui, não é de processo, falando do Código Penal. Artigo 1 a 120 do Código Penal brasileiro. Né? Então, fazer essa separação histórica aí. Aí, resultado, o presidente da República sancionou a lei tal como veio contrariando aquele rapaz lá, aquele que é candidato a não sei o que aí, contrariando. Mas ele não sancionou porque ele tem vocação democrática, não. Não foi, não. Lá no Bahia eu conto por que foi. Mas o fato é, o que importa é que ele sancionou. Aí vem a extrema-direita, aquilo que tem de mais reacionário na política brasileira, o PTB, fundado por Dr. Getúlio Vargas, imagine. O PTB, a magistratura sempre na contramão, sempre na contramão. Aí falam assim, porque a OAB tem prestígio, todo mundo ouve a OAB. Claro, as pautas da OAB são as pautas democráticas. Você só vê a Associação de Magistrados nas TVs e nos rádios e na internet brigando por auxílio isso, auxílio aquilo, percentual de não sei o quê, auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio camisa, entendeu? Você só vê isso. E eu já disse isso inúmeras vezes aos meus queridos e estimados amigos e amigas magistradas e magistrados que presidem associações que eu conheço. Eu falo assim, gente, vocês precisam ter mais inserção na sociedade. E vocês não terão a inserção que nós temos com esse discurso. Aí, veja, o que acontece? Para a gente encerrar essa conversa, que está parecendo conversa de fiada, né? Não está aparecendo? Mas eu já citei aqui número de artigo de código, já falei de constituições, então não é tudo assim, a esculhambação, não. Não estou enrolando demais, entendeu? Então, 3 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, para suspender quase que todo o pacote anticrime.
aquilo que tinha de melhor. Tinha uns negócios horrorosos. Por exemplo, fizeram umas elevações de pena para tirar determinados crimes do alcance do instituto que eles trouxeram agora, do acordo de não persecução penal. Agora mesmo veio a lei de licitações, foguetaram com as penas dos crimes chamados licitatórios. Para quê? Para tirar do alcance do acordo de não persecução penal, né? Que foi trazido exatamente por essa lei. Então, minhas amigas, meus amigos, a decisão, é isso que eu não gosto do Brasil. Um ministro do Supremo, sozinho, numa decisão monocrática, suspende a eficácia de uma lei votada pelo parlamento, anos e anos e anos e anos e anos e anos, lá no parlamento. Se você ver lá, tinha não sei quantos mil anteprojetos de reforma do Código, de tudo. Teve um de Sarney, teve antes. Enfim, vai a sanção presidencial, o ministro vai dar uma liminar e suspende os efeitos. Agora, eu quero que vocês depois, até assim, a título de curiosidade, deixa eu ver aqui se eu tenho eu cito essas adinhas no livro. Eu vou sortear um livro entre vocês, tá? Vou pedir a Francisca para fazer um sorteio. Quem vencer, eu mando pelo correio. As adins, eu não vou perder tempo procurando o número, isso é de fácil localização. Não tem um motivo, eu diria científico, um motivo legal para justificar a suspensão da eficácia. Vamos nos limitar aqui agora, por causa da pauta da aula, ao artigo 3º do Código de Processo Penal, A, B, C. Vamos fazer essa limitação aqui. Não vamos falar dos demais, não. Vamos falar só do artigo 3º. Suspende o juiz de garantias. Porque nós não temos tempo de orçamento. Gente, isso não é matéria para se discutir no ADIN. Não é. E o pior, que dão a liminar e nunca volta ao plenário. Eu vou contar um episódio aqui e vamos mudar de assunto. Aqui, não sei, 2014, 15, por aí, houve uma emenda constitucional criando um Tribunal Regional Federal aqui na Bahia, com jurisdição Bahia e Sergipe, outro no Pará, o de Minas, que terminou agora sendo aprovado, e outro no Paraná, se não me engano. Emenda constitucional. Aprovado, tudo bonitinho, promulgada pelo Congresso. Uma associação de funcionários públicos federais do INSS entra com o ADIM, porque é uma federação nacional, entra com o ADIM no Supremo, e o Joaquim Barbosa concede uma liminar, suspendendo uma emenda constitucional. Aqui, por exemplo, você pode falar assim, não, mas isso aqui é uma lei e tal. E, de fato, é uma lei ordinária. Mas, e uma emenda à Constituição? Mas nem por isso eu jogo pedra no Supremo. Nem por isso. Não vou jogar pedra no Supremo, nunca joguei. Porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nesses últimos tempos, eu não sei o que teria sido de nós. Bom, vamos então agora falar de prova. Qual é a grande lição da aula até agora? Eu poderia citar inúmeros pontos, mas eu vou me conformar com 2. Quando você diferir os sistemas, você fala separação das funções de julgador, acusador, resumindo, e a gestão da prova. A iniciativa probatória será literalmente um processo, o denominado processo penal de partes. Parece que no Chile... sim, mas eu não falei. O juiz de garantias, vocês devem saber, mas não custa relembrar, que você tiraria do juiz
toda essa fase dessas medidas antecedentes à ação penal, essas cautelares todas, a legalidade todo, o controle jurisdicional da investigação, ficaria em mãos do juiz de garantias. A partir do momento em que a ação fosse angularizada a relação processual, aí sim viria o juiz, não sei como é que chamaremos, o juiz da ação penal, né? Então, e por que isso? Porque Helena, com H, você viu aí, né? Imagina se você fosse juíza lá de Guarulhos e você, de ofício, determinasse a produção dessa quantidade imensa de provas por iniciativa pessoal sua, você, de certo modo, não iria depois querer contrariar, né, aquele trabalho antecedente que você fez. Não é verdade? Você ia ficar assim meio acabrunhada, meio envergonhada. Poxa, eu decretei a prisão preventiva de fulano de tal com base numa prova que eu produzi e a prova não era bem assim. E eu vou dizer uma coisa aqui, que quem vai falar agora é o advogado, não é professor. E eu prometo que agora eu mudo de assunto. Eu nunca vi juiz sair atrás procurando prova, a não ser para condenar. Nunca. Quem souber de alguém, de um caso, do Oiapoque ao Chuí, de juiz que saiu atrás de prova para absolver, que nós vamos botar um trio elétrico lá na comarca dele. Com chiclete com banana, asa de águia, Luiz Caldas, todo mundo. Não levaria meu amigo Moraes Moreira, porque, infelizmente, já se foi. Domingo passado, estive no aniversário do irmão mais velho dele, que é um grande poeta também. Mas vamos lá. Teoria geral da prova. Alguma dúvida, gente? Eu estou falando só numa tela aqui, mas eu estou vendo que nós temos Lívia, Edson Gomes, grande músico baiano, cantor de reggae, Margarete, Adírio, Rubens, Thalita, Heller, Isabela, Vasconcelos, deve ser minha parente, Jackson, Cláudio Roberto. Então, saudei a todos. Então, vamos lá. Conceito e função da prova. Olha, quando você fala em prova, você precisa literalmente estar olhando para trás e não para frente. Por quê? Porque prova, dentre vários conceitos, é uma tentativa de nós humanos, sobretudo juristas, no sentido bem lato, de reconstruirmos um determinado fato pretérito. Você não consegue provar o futuro, pelo menos tem um bocado de gente que tenta aí. Na madrugada mesmo, quando você liga a TV, tem um bocado de gente lá prevendo o futuro. Mas eu, até agora, não fui convencido disso ainda não. Certo? A cigana leu o meu destino, como dizia Gonzaguinha. Então, eu não consegui ainda trabalhar com a possibilidade de você tentar antever o futuro. Né? A gente tem a história para nos ensinar e dar os exemplos para a gente. Então, a reconstrução aproximativa dos fatos. Por que eu dou esse destaque, essa eloquência? Reconstrução aproximativa dos fatos.
é porque nós vamos agora começar a desconstruir um outro mito que está aqui até hoje inoculado no nosso juízo. Assim, aquela mentalidade inquisitória, lembra? Que a gente fica tolerando, às vezes a gente nem se dá conta disso. A história da verdade real. Eu vejo as pessoas encherem o peito em busca da verdade real. Isso é uma quimera. O que você vai tentar fazer calcado no contraditório. E nós falamos disso aqui, quando nós falamos da natureza jurídica do processo penal, que nós falamos do professor Hélio Fazzolari, né? O que é o processo penal? É o procedimento em contraditório. Lembra-se disso? Na aula de 15 dias atrás. Então, meus amigos, isso eu posso dizer assim, que prova é sempre uma afirmação do passado. É uma tentativa de você reconstruir o passado para quê? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não se espantem com isso, não. Tentando fazer a captura psíquica do juiz. Mas no sentido elegante, né? No sentido científico, né? Sem nenhum desprezo pela inteligência. Conheço grandes juízes. Eu sou do tempo que ainda conheci magistrados que não tinham medo da imprensa, magistrados que não se prestava a querer fazer política de segurança pública com o processo penal. Juiz não nasceu para fazer política de segurança pública, não. Política de segurança pública é governador, é secretário, é diretor disso, diretor daquilo, não é juiz. Certo? Bote isso na sua cabeça. Então, Franco Cordeiro, um jurista italiano, morreu agora há pouco tempo, ele fala assim: a demonstração de um crime sempre será voltada ao passado, a não ser aquele que foi praticado na sala de audiência. Porque aí o juiz viu. Entendeu? Então o juiz viu. A parte, é óbvio que ela vai trabalhar buscando a persuasão, né? Convencer o juiz de tal ou qual postura, fazendo a recognição do passado. E o exercício psíquico do juiz nada mais é do que isso, do que uma recognição que ninguém nos ouça. Eu fui juiz. E uma vez a prova estava de tal maneira idêntica que eu tive vontade de empatar o jogo. Mas como era juiz eleitoral, eu não podia aplicar o princípio do favor rei, aquele princípio que nós estudamos na aula passada. Eu falei, eu vou empatar. Eu vou julgar que as duas partes têm razão. Mas não pode. E quais são os sistemas de avaliação? Eu ia falar disso depois, mas já que eu toquei no assunto, eu vou embora. Você tem o princípio, o chamado sistema da prova tarifada. Eu estou falando aqui, sabe de quê? Dos sistemas que o juiz utiliza que a doutrina coloca como sendo possíveis ao juiz
ele adotar para avaliar a prova. Nisso aí, quem tem... Aliás, ele é um gênio. Quem tem modernizado muito esse discurso que eu vou falar aqui é o professor Lênio Streck, lá do Rio Grande do Sul. Que quem não conhecer Lênio aqui vai ter que voltar para o segundo grau. É obrigatório no Brasil qualquer pessoa que lida com o direito conhecer Lênio Streck. Mas eu vou dizer por que Lênio entra nessa história aqui. Já. É o seguinte. Vamos começar o sistema da prova tarifária. O que é que o professor está falando? O que é isso que esse cara está dizendo? Os critérios, os sistemas de avaliação das provas. Sistema de avaliação das provas. Antes que eu me esqueça, eu queria que vocês anotassem para, ainda hoje, eu falar sobre os artigos... O artigo 158 do Código de Processo Penal, da letra A a F. Tá? Mas não é agora, não. Se, porventura, a mente falhar, vocês... Isso aqui não vai ficar para o bar. Isso tem que ser dito hoje, aqui. Então é o seguinte, são várias as variáveis que podem influenciar a formação do juízo do julgador. Mas os sistemas que nós conhecemos são os seguintes. É o sistema nada mais inquisitório do que isso, o sistema da prova tarifada ou prova legal. Eu garanto que todos vocês, antes de entrar na faculdade de Direito, sem saber, conheciam o brocardo testes unos, testes nulos. Uma testemunha, nenhuma testemunha. Vocês não viram isso desde criança? Você brigava, mas não pode dizer que fui eu que dei o murro no fulano no jogo, porque só tinha uma testemunha. Quantas vezes você já ouviu isso? Antes de entrar na faculdade de Direito. Isso faz parte do subconsciente brasileiro. Testes 1, teste nulos. Isso não é verdade. Não tem, isso aqui não está no processo penal. Isso é um rescaldo, um resquício do sistema de prova tarifada, que tem muito a ver com o sistema inquisitivo. Por que tarifada? Porque a lei gradua, a lei confere à prova um determinado grau de importância, para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Eu quero dizer que todos e todas têm toda a liberdade de interromper este modesto professor aqui, caso não compreenda algo. Tá certo? Então, esse brocar testes 1, testes nulos, não ele é um filho desse sistema. Sistema de quê? De apreciação de prova. É disso que eu estou falando. Eu estou até falando, até fora de tempo, porque eu tinha umas coisas para falar antes, mas eu acho que didaticamente não vai gerar nenhuma confusão, não. Certo? Do que eu tenho para dizer antes. Então, a lei graduava. Tanto é que no artigo 158 do Código de Processo Penal, quando diz que os crimes que deixam vestígios, confiram aí, os crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo ser suprida pela confissão do acusado. Então, isso aí é uma tarifação da prova. Se eu contar a vocês, eu não tenho tempo para contar a história, mas sobre esse artigo, eu vou mandar que vocês procurem no YouTube, ele tem no YouTube,
um filme. Deixa eu falar aqui para os demais aqui. Lívia, Edson, todo mundo. Eu quero que vocês assistam um filme chamado O Caso dos Irmãos Naves, ocorrido em Minas Gerais no início do século passado. É tido como o maior erro judiciário brasileiro. Vocês vão assistir e na próxima aula vocês vão me dizer o que tem esse artigo, que é uma espécie de tarifação da prova, com o filme. Repetindo, o caso dos irmãos Naves, em vez de Neves, de Tancredo Neves. É uma família muito tradicional de Minas. Naves, N-A-V-E-S. Eu não vou adiantar nada. A única coisa que eu vou dizer é que é um filme ainda em preto e branco. O ator principal é Raul Cortez, que já faleceu, aí de São Paulo, mas todo mundo lembra dele, ele já morreu bem idade. E vocês vão assistir esse filme e na próxima hora vocês vão me dizer o que é que você viu, o que é que o professor pediu na aula de prova para a gente assistir esse filme. Todo mundo morrendo de curiosidade aí, já deve estar saindo da aula para poder ir para o YouTube atrás do filme. É um filme antigo, preto e branco. Bom, então, esse é o caso dos irmãos Naves. Eu vi que alguém escreveu aqui, mas não vi adiante. Naves. Pronto. Está no YouTube. Eu assisti no tempo que ainda tinha... Aqui, ó, eu achei hoje aqui nos meus arquivos, quando tinha fita cassete. Ninguém aqui tem idade para lembrar disso aqui, não, né? Só eu. Fita cassete. Você sabe o que é isso aqui? Era um negócio que a gente botava dentro de um aparelho chamado videocassete e a gente alugava, exatamente, Sheila. Alugava. Aí, por acaso, eu achei aqui no bairro da Graça, em Salvador, uma grande locadora que tinha aqui, não existe mais isso. Eu achei e assisti. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não consigo, minha língua é grande demais. Há quem diga que esse artigo, a redação desse artigo 158, foi por causa desse caso. Nos crimes que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Corpo de delito é uma prova em espécie, direto ou indireto, não podendo ser suprida pela confissão do acusado. Aí você vai ver, eu acho que eu já dei mais ou menos a chave do que vocês vão encontrar lá no filme. Tá bom assim? Mas eu não vim aqui para poder ficar dando dica de cinema, não. Tá? Vamos lá. Aí o outro sistema qual que é? É o sistema da certeza moral do julgador. Sistema de quê, professor? De exame da prova. Se tiver algum professor de processo penal aqui assistindo, está dizendo, poxa, Maurício está pulando. É verdade. É porque eu peguei uma senda, né? Eu estava falando de um tema, andando numa trilha, e eu encontrei um caminho, aí eu aproveitei e entrei logo e estou falando logo disso, mas eu vou retroagir um pouco para a gente escrever, mas eu acho que não vai ter confusão, não. Este sistema é o sistema em que o juiz ele tem liberdade, se é que eu posso falar em liberdade, plena, absoluta, para apreciar a prova como bem lhe convier. O nome já está dizendo, a certeza moral do julgador. O nome já está dizendo. A certeza moral do julgador. Então, o juiz ele vai estar ancorado tão somente no seu convencimento, tal, se ele for racista, ele vai julgar com essa mancha. Se ele for torcedor do Bahia, ele vai julgar
em conformidade com esse entendimento, e vai condenar a turma do Vitória todo. Eu não vou falar de futebol. Futebol aqui, para mim, é um assunto que não me interessa. Um cara que está na terceira divisão. Então, e por último, eu falei sistema, antes, né? Falei do sistema da certeza moral do julgador, solitário, único, imperial, lá no exame da prova, na sua recognição, e, por último, o que dizem. E é aí que eu peço que vocês aprofundem um pouco aí. No conjunto tem muita coisa de ler sobre isso, de forma gratuita, sem muita complicação. Não precisa comprar os livros dele todo, não é necessário. E eu vou dizer, a Quilene vai entrar agora, porque nós costumamos dizer que o nosso sistema de avaliação é o do livre convencimento motivado. Aí Lênin diz assim, mais ou menos isso, que, na verdade, nada disso importa. O que importa é a qualidade das decisões judiciais. A qualidade das decisões judiciais. Então, fica aqui a dica para que vocês façam essa pesquisa. Pesquisa. Gente, olha, você não aprende nada se você não tiver curiosidade científica. Por exemplo, eu sou uma nulidade em matemática, porque eu nunca me interessei. Eu mal sei fazer as 4 operações. Eu nunca tive curiosidade para saber delta de não sei o quê, elevado ao cubo, a não sei o quê. Eu nunca tive. Eu, quando entrava na sala de aula, que a aula anterior era que lá no campus da universidade tinha várias faculdades, tinha a faculdade de matemática lá, que eu chegava aqui e via aquelas formas do guarda, eu chegava a passar mal quando eu via aquilo. Pedia logo um aluno para pagar. Né? Então, tem que ter curiosidade científica. Se você não tiver, não adianta essa aula, não adianta. Você precisa ter curiosidade científica, senão você não caminha. Entendeu? Então, você não caminha. Então, são esses os 3 sistemas que nós utilizamos. E eu fecho esse primeiro pedaço aqui dizendo o seguinte, que o conceito de prova ele está vinculado à chamada a atividade, né? A atividade de você conseguir o convencimento psicológico do juiz, como fazendo a reconstrução dos fatos. Eu estou sendo claro, minhas amigas, meus amigos? Bom, esse silêncio todo me atordoa. Oi. Eu gostaria de fazer um comentário. Com tudo Vamos isso lá. que o senhor tem falado, se a gente colocar em prática, não existe a imparcialidade do juiz. Ele vai julgar de acordo com as suas convicções pessoais. Conforme o senhor falou, se ele for uma pessoa racista, Sim, o sistema anterior que eu falei é assim mesmo. Tanto é que não é o sistema que a gente... Você sabe onde é que o sistema do convencimento... Só tem um lugar no Brasil em que o sistema do livre... da convicção moral do julgador funciona no tribunal do júri, o conselho de sentença. Ficou mais claro agora? Ficou. Porque ali ele responde aos quesitos, né, que eles são formulados pelo juiz. Ele responde e você não faz a menor ideia qual critério ele utilizou. Você não faz, e nem ele vai precisar fazer isso. Inclusive, quando a Constituição foi editada, aquele artigo
meu Deus, esqueci. 39, só um dos incisos do 39, que o juiz tem que fundar, as decisões judiciais são fundamentadas, tal. Aí, os advogados, como sempre, né, na vanguarda, eles disseram, não, o jurado tem que fundamentar a sua decisão. Não, aí o Supremo vai, não, alto lá. Aqui não. Então, o Tribunal do Júri é um exemplo disso, do que você pontuou aí, entendeu? Ele vai decidir, você não sabe qual critério. Você vai ter o resultado, né? É claro que nós vamos estudar o júri, acho que vamos, né? Não sei. A gente... A decisão do júri tem a soberania dos vereditos, o tribunal não pode modificar a decisão adotada pelo Conselho de Sentença, daí porque ele manda novo júri. Aquilo que foi objeto do julgado do Conselho de Sentença. É bom que se diga isso. O conteúdo do julgado que foi objeto da apreciação pelo Conselho de Sentença. Por exemplo, se o juiz aplicou uma pena, o júri condenou no homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos, o juiz aplicou 18, aí o tribunal pode modificar, porque essa dosimetria da pena não passa pelo Conselho de Sentença, passa pelo juiz togado. É uma questão de direito que o tribunal pode reduzir. Agora, o que ele não pode é absolver. Ele pode mandar novo júri. Vocês só falam em mandar novo júri. Em 33 anos de advocacia, vocês sabem quantas vezes este modesto advogado conseguiu provimentar uma apelação para que o tribunal mandasse o acusado a novo júri? Você é capaz de me dizer, Lívia? Eu creio que muitas, professor. Uma vez. Ano passado. É difícil, né? Ano passado. Porque é aquele inciso lá do 593, a letra C, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Foi a única vez na minha vida que eu consegui. Foi o ano passado, em plena pandemia. E a sustentação oral feita daqui. Eu nem estava próximo dos julgadores. Mas isso é a história. Vamos deixar de enrolação. Vamos deixar de enrolação e vamos adiante. Deixa eu ver o programa aqui. Bom, eu já dei o conceito de prova. O ônus da prova. Já foi dito aqui, não precisa ler. A alegação incumbirá quem o fizer. Sobre isso, eu só quero pontuar uma questão. Se você arguir, eu li ontem, por exemplo, uma entrevista de André Lima, ouvi, muito bem posta, por sinal, a entrevista de uma defensora pública aqui da Bahia, falando do número assustador de pessoas pobres que estão furtando alimentos nesse período recente. E que lá na Faculdade de Direito, meu professor, saudoso professor, desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça aqui da Bahia, Jéssica Pereira dos Santos, irmão do cineasta Nelson Pereira dos Santos, ele chamava de furto famélico. Furto famélico. Furtou para aplacar fome. O que estaria cobertado por um excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, né? A primeira de todas. Aí vamos supor, essa defensora, vai que amanhã ela argua perante o juiz singular, porque aí não é crime doloso contra a vida, argua essa excludente de ilicitude.
Aí vem a pergunta: a quem caberia fazer essa prova? Aí você pode dar a resposta. Não sei, talvez a banca do concurso queira ouvir isso. O examinador pode querer ouvir isso de você. Aí você vai dizer: não, a prova da alegação incumbirá a quem o fizer. Texto literal de ler. Aí depois vem a esculhambação, né? Vírgula, podendo o juiz de ofício. Aí vem a pataquada toda. Você já leu, não precisa a gente voltar lá, certo? Então, modernamente, aí eu cito a doutrina de Paulo Rangel, desembargador do Rio de Janeiro, vocês devem conhecer. Acho ele muito didático na escrita. Os alunos gostavam muito dele, né, gostam, né, de estudar muito por ele. O professor Paulo Rangel, que ele já viu, o próprio Auri lançou, ele comunicou, eu participo, tenho a honra de participar de um grupo de WhatsApp, e, aliás, é esse grupo de WhatsApp que me faz estar aqui com vocês, né? Eu fui apresentado a vocês por esse grupo de WhatsApp. E lá, eu acho que os organizadores desse curso estão todos lá. Sandro, Marcos. Então, modernamente, essa comprovação da ilicitude da existência de uma excludente não é literalmente uma responsabilidade da defesa, do acusado. O acusador é quem vai dizer da inexistência de causas excludentes de ilicitude, a fim, no caso do juiz singular, convencer o juiz a receber a denúncia e não absolver sumariamente, conforme a regra do artigo 396. Né? Então, quando compete, por exemplo, por essa lógica dessa doutrina mais moderna, né, que eu estou aqui, eu citei 2 casos, de 2 autores, né, conhecidos, o acusador, ele já tem que, de plano, demonstrar que não se faz presente nenhuma causa de excludente de ilicitude. Porque se isso, de fato, ocorrer, a ausência de uma causa excludente de ilicitude conduz à tipicidade, porque você tem lá, conduz à ideia de crime, né? Porque crime é fato típico, antijurídico, onde está contida as excludentes, e a culpabilidade. Eu não falei de culpabilidade, eu falei de uma só hipotética existência de uma excludente de ilicitude. E por que eu disse isso? Para dizer que, modernamente, é aqui que está o fato relevante, você, perdoe-me, que sim, modernamente é necessário que o acusador demonstre que não há a existência de uma causa excludente de ilicitude, não ficando sob, digamos assim, a responsabilidade exclusiva da defesa comprovar isso. Embora, se for possível, claro que se vai fazer a recognição, a reconstrução dos fatos nessa diretiva. Né? Nessa diretiva. Deixa eu ver mais aqui. E vamos lá. Deixa eu dizer aqui como é que é o procedimento probatório. Procedimento probatório.
o procedimento probatório, eu falava em sala de aula que eu chamava isso de processinho. Né? Um processinho, que é o caminho das pedras, né? Para você trazer a prova dentro dos seus... uma coisa importante que eu não falei antes de falar. Tem um problema muito sério que aflige a todos, até no falar, no modo de se expressar, que é confundir prova com meios de prova. Prova é uma coisa, meios de produção é outra. No caso da busca e apreensão, a busca é um meio, a apreensão do objeto é a prova. Isso nós vamos ver na próxima aula com mais detalhes. Aqui tem previsão para ser hoje, mas não tem como. Então, o procedimento é o seguinte. Procedimento para quê? Para quê? Para você chegar à prova. Para você chegar à prova. É disso que eu estou falando. Então, primeiro, a fase propositiva. A fase propositiva. Quando é que isso acontece? Já vou aqui de novo, ó, pegar um atalho. Olha eu saindo do caminho, pegando um atalho. Para voltar lá atrás e dizer: prova ou seja, a iniciativa probatória é das partes. Começamos com essa conversa lá atrás, ó. Tá vendo? Sistema acusatório, juiz de garantia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha aqui, nós chegamos aqui. Então, via de regra, no caso da ação penal pública, com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público propõe as provas. Não é que seja só nessa hora. É via de regra. O rol de testemunhas. Via de regra, ele já tem os laudos periciais, quando necessários e indispensáveis. Exame de laudo de constatação, por exemplo, preliminar de substância estupefaciente, laudo de exame cadavérico. Ele vai propor os meios, todas as provas que tiver ao seu alcance. Ele está propondo a prova. Lá adiante, na defesa prévia, a defesa também vai dizer... Hein? É tudo na mão, né? Espera aí, eu não entendi. Alguma dúvida? Vocês estão ouvindo? Então, eu acho que deve ter ligado o microfone sem querer. Aí, Tá. já Tá, então, o que eu estava dizendo? Ajude aí, por favor. a questão da produção da prova, agora pela defesa, quando seria o momento da propositura. Sim, aí, via de regra, lá na defesa prévia, você vai propor também a produção da prova. Segundo momento, dentro desse processinho que eu chamo, né, do procedimento, pergunto, de que nós estamos tratando? Nós estamos cuidando sobre o procedimento que vai conduzir as partes a aportarem a prova nos autos. É disso que nós estamos falando. A segunda fase
é a fase da admissibilidade. Por que admissibilidade? Eu já disse lá atrás, volto a dizer, que no ordenamento jurídico brasileiro, a vedação do uso de prova ilícita possui estatura constitucional. Logo, a prova ilícita não pode ser carreada aos autos. E se for, é preciso que ela seja expurgada. Porque, às vezes, a depender do caso concreto, essa prova não chega exatamente nesse instante que eu estou aqui modulando, né? Eu estou falando ali eu estou falando daquele momento que o Ministério Público faz essa denúncia, rola tal. Muitas vezes não se dá, pode ser mais adiante. Aí quem vai decidir, óbvio, o juiz. Não é que o juiz vai produzir a prova, não, atrás da prova, não. Isso aí não, eu já fui muito exaustivo nisso, né? Eu já disse que a gestão da prova é tido como grande diferencial entre os sistemas, né? Não, mas aí sim, agora ele pode tranquilamente decidir se aquela prova ela é lícita. Além de lícita, a prova precisa ser possível de ser produzida. Não adianta você pedir uma carta rogatória, precatória, para ouvir alguém que erre hoje. Não vai adiantar nada. Não vai ser possível você mandar uma rogatória para ouvir alguém que erre diante da situação que eu ouvi hoje, que parece que os bombardeiros já chegaram ali nos arredores da capital da Ucrânia, né? Então, não adianta. Eu quando dava aula, eu falava assim, quer dizer, dava aula, não vou deixar nunca, vou morrer dando aula. Minha grande prazer da minha vida será esse. Se eu acertar na Mega Sena amanhã, pode ter certeza que quinta-feira tem aula. Continua tendo aula. Aí eu só vou fazer isso, não vou fazer mais nada. Não vou querer saber de audiência, recurso, não sei o quê, sustentação oral, ir para Brasília, nada disso. Só quero a sala de aula, mais nada. E praia, sombra e água fresca. E livro para eu ler. Aí eu estou realizado. E, claro, uma namorada bonita. Então, vamos adiante. Então, o juiz aí, ele vai decidir se sua prova é admissível. A prova foi proposta pelas partes, ele entendeu que é admissível, pronto. Aí nós vamos para a terceira fase, que é aqui que a gente confunde um conceito de... justamente nessa fase aqui que a gente confunde prova com meios de prova. Então, você vai fazer a produção da prova, a audiência, ouvir as testemunhas, fazer o laudo, fazer a perícia, se for o caso, enfim. E, para encerrar, o que eu sempre chamei de processinho, é a avaliação. Aí sim o senhor juiz, e só a ele compete. Aliás, em termos, né? Porque nas alegações finais, no caso concreto, a acusação e a defesa travarão o embate, né? A discussão, aquela busca, né, pelo que o autor fala, da captura psíquica do juiz, né? A influência
psicológica do juiz, você vai travar aquele embate ali. E aí, a posteriori, o juiz vai dizer a que veio. Ele vai avaliar. Ele vai avaliar a prova. E é aqui, quando o Lênio diz que é nesse momento é que nós precisamos exigir do juiz qualidade nas suas decisões. Não pode ser nada arbitrário. Que vocês saíram da sala de aula, vocês ouviram sempre dizer que é o livre convencimento motivado, né? O sistema de apreciação. O juiz vai dizer, exprimir o seu convencimento e dizer a que veio. Né? Por quê? Eu tenho umas experiências da vida. Hoje eu me deparei com um caso, pela manhã, em que o copia e cola traiu o juiz. Ele desenvolveu um raciocínio para decretar umas medidas protetivas contra João, e ele terminou lançando as medidas protetivas em desfavor de José. O copia e cola deu chabu, né? Desenvolveu um raciocínio e remeteu para outro acusado. Isso é. E não são correios, não, pessoas. Absolutamente. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso. Advogar, sentenciar. Professor, a questão do princípio da decisão motivada, na questão da segunda fase, que é da admissibilidade, o juiz, para deferir ou para indeferir a produção daquela prova, ele vai Ele só motivar. vai examinar a licitude. Aí ele E vai dizer, a prova vai ser protelatória, por exemplo. a possibilidade de realização da prova, porque se ele for além disso, é essencialmente defesa. Entendi. No caso, por exemplo, o professor citou a questão de fazer uma carta rogatória para a Ucrânia, lá para... Impossível. Impossível. Aí Ou então uma protelatória. Eu ia dizer o seguinte, quando eu estava ensinando na graduação, eu falava assim, é a mesma coisa de você querer mandar uma precatória para a estação espacial que era dos americanos e dos russos, né? Não sei como é que anda as coisas lá em cima, depois da atmosfera, eu não sei como é que estão lá, se tem gente lá, se não tem. Então, como é que você vai mandar uma precatória para uma pessoa lá? Não tem como. E aí ele motiva, e aí, por exemplo, se a prova for produzida, for deferida, no momento da avaliação, né, na hora do julgamento, ele vai dizer qual o peso daquela prova, como é que ela vai ser julgada. Exatamente. A avaliação Exatamente. dele. Ele vai ter que exprimir por que ele... Aquele caso que eu falei, por exemplo, que eu queria empatar o jogo, claro que eu falei isso em tom de pilhéri, mas ele vai ter que decidir, né? E aí ele vai ter que dizer por quê. Ele vai ter que dizer por quê. Por que eu empresto à fala da testemunha Y um peso maior do que a fala da testemunha Delta? O que ele não pode, e eu fico no linguajar aqui da Bahia, que vocês aí em São Paulo transmudam, eu fico retado, não é arretado, retado, sem o A, quando o Supremo vem e diz que o juiz não está obrigado a examinar todas as teses. Como não? Porque se ele convenceu de uma, assim, e as outras? Para que serve? O que é isso? É a mania de trazer aqui para dentro do processo penal os institutos lá do processo civil. Mas isso a gente vai tratar bem na aula de número... Deixa eu ver aqui. Não, acho que no item 6 a gente pode tratar disso. Mas tudo tem sua hora.
pessoal. Qual é o próximo ponto? Ônus da prova, procedimento, cadeia de custódia. Para encerrar a nossa aula, né? Cadeia de custódia. Todos com o Código de Processo Penal aberto no artigo 158. Quem foi que leu da outra vez aí? Pode ler novamente, fazer a gentileza. Eu não perder tempo aqui. Vamos lá. Quando a infração deixar vestígios... Não. 158? 158A. Ah, desculpe, professor. Não, eu também não falei. Só um instante. Tem que ler. Isso aí não temos como ir para adiante sem ler isso. Acho que o VEDMECO de 2018 não tem o A. Eu quero falar, gente, sobre a cadeia de custódia. É sobre isso que eu quero falar. Aqui, eu acho que eu vou achar aqui, peraí. Achei, professor. Me desculpe, aqui meu VADMECO não tem essa atualização de 19. Posso ler? Pode, sim. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Uma maneira mais porreta de encerrar uma aula depois de tudo que eu falei? Pense. Dentro do que me foi possível examinar sobre prova hoje, tem uma fórmula mais contundente de fechar. Nós já estamos com 2 horas de aula, né, nessa conversa fiada aqui, já se vão 2 horas de aula. É a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Que o professor Geraldo Prado tão bem examina. É justamente isso. É o conjunto de todos os procedimentos. Isso tudo que a gente vem conversando lá do iniciozinho, para manter e documentar a história, a recognição, o pretérito, visando o quê? Capturar o psique do juiz, convencer o juiz, né? A isso tudo, a gente deu esse nome de cadeia de custódia, que não era assim em 1941. Isso é uma novidade, trazida pela lei 13.9. Quer dizer, a cadeia de custódia ela sempre existiu, mas ela foi oficializada agora. Né? Eu não tenho condições hoje de ler inciso por inciso, mas vocês vão ter que despertar eu vou ler aqui só o 158F, porque tem uma nova menção assim, explícita à cadeia de custódia. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Então, cadeia de custódia novidade? Não. Ela existia a vida inteira dentro do contexto probatório, porque eu não posso dizer que não era cadeia de custódia tudo aquilo que fazíamos antes em matéria de prova no processo penal. Mas agora não, nós ganhamos uma formatação legal, uma colmatação legislativa, né, que está no artigo 158A. O 158 caput do artigo é o que eu quero, que me conduz a dizer a vocês para assistirem quando puderem, e eu quero que vocês comentem comigo logo na abertura da próxima aula sobre o filme. Depois eu vou dizer por que eu fiz isso, que vocês jamais haverão de esquecer
o sentido desse artigo 158 com esse método que eu estou utilizando. Eu não sou professor melhor do que ninguém, mas eu procuro meus pais de santo e minhas babalorixás para que me ajude a ser o mais claro possível aquilo que eu me proponho a fazer, que é transmitir a vocês o pouco do conhecimento que adquiri ao longo desses anos todos do exercício da advocacia. E voltaremos a esse tema na próxima aula. E eu agradeço a atenção de todos e todas. E qualquer dúvida, encaminhe a Francisca, que eu haverei de responder. Muito obrigado. Imagina, professor, muito obrigada. Excelente aula, seu conhecimento sempre riquíssimo. Com certeza. Processo penal. Não temos dúvidas no YouTube. Eu creio que os colegas aqui também no chat não colocaram dúvidas. Então, acho que a gente já pode encerrar aqui a aula no YouTube. Transmissão. Algum colega quer falar alguma coisa? Alguma pergunta?